Bom dia, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal 5 Minutos de Biologia. Hoje vou passar um tema aqui em especial ao pessoal do primeiro ano do médio, que nós vamos falar sobre cadeia alimentar. Esse é um tema super tranquilo, super simples, que vocês estão acostumados a ver desde sempre que vocês ouvem falar desses conceitos. Nós vamos entender um pouquinho melhor dele hoje, como funciona. Tudo bem? Então, 5 minutinhos para a gente explicar o conteúdo todo e vocês vão sair entendendo daqui hoje, para fazer as atividades propostas lá no Google Sala de Aula. Vamos lá? Se o slide parar de travar, a gente vai. Ah, muito bem. Cadeia alimentar. Vamos lembrar que é um conceito muito simples, a cadeia alimentar. Isso vocês já viram desde lá quando vocês estavam tendo aula lá no berçário, vocês já ouviram falar desse tema cadeia alimentar. É muito batido. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Parte do que contaram para vocês é mentira. Como assim? Por quê? Cadeia alimentar, ela não retrata o ambiente. Ela não estabelece as relações de alimentação no ambiente. Ela não é um quadro fiel. Nossa, professor, mas então por que a gente continua vendo isso? Isso nós vamos entender até o final da aula. Então, primeiro, vamos lembrar daquela cadeia alimentar super simples que nós já estamos acostumados a ver. Nós temos uma plantinha, depois tem um bichinho que come a plantinha, depois tem o bichinho que come a plantinha, depois tem outro bicho que come o bicho que come a plantinha, e aí por diante até terminar, quando o último bicho não tem mais predadores, e ele vai parar nos decompositores, ele vai virar detrito, beleza? Então, vamos primeiro dar os nomes. Esses nomes nós damos a identificação de níveis tróficos, beleza? Primeiro deles é o produtor. Produtor é tudo aquele que produz o próprio nutriente. No caso aqui do exemplo que a gente deu, é quem faz a fotossíntese. Pode ser uma planta, pode ser uma alga, pode ser qualquer outro ser vivo que produza o seu próprio alimento. Quem se alimenta desse ser, nós chamamos sempre de consumidor primário, porque ele é o primeiro a consumir o produtor. Então, esse aqui fica marcado como um besouro, né, que é o que come a planta, e aquele depois, em seguida, que come esse inseto, nós chamamos de consumidor secundário, é quem come o consumidor primário. Depois nós temos o consumidor terciário, então a cobra come o sapo comeu o besouro come a planta. Beleza? E até chegamos ao consumidor quaternário, que é aquele que consome o consumidor terciário. Beleza? Então, nós podemos elencar mais ou menos esses níveis tróficos como um produtor é aquele que faz fotossíntese, um consumidor primário é um herbívoro, ou seja, ele só se alimenta de produtor. Um consumidor secundário, ele só se alimenta de um herbívoro, o terciário também, o quaternário também. E, por último, os decompositores. Aonde está o problema nessa cadeia que eu falei para vocês, que ela não retrata fielmente o ambiente? Porque ela não considera o fator principal de uma relação alimentar do ambiente, que é a que a gente chama de onivoria, ou seja, um ser vivo que se alimenta de diferentes níveis tróficos. Vamos lembrar que o humano é um exemplo super tranquilo para isso, porque nós nos alimentamos, com exceção dos veganos, né? Nós nos alimentamos de matéria vegetal, ou seja, atuamos como consumidores primários, e nós atuamos também como consumidores secundários, quando comemos, por exemplo, carne de frango. Ou ainda, se nós comemos, por exemplo, carne de onça, vamos pensar alguma alimentação de algum predador, nós também atuamos como consumidor terciário. Ou seja, é difícil, na verdade não é possível nós encaixarmos uma espécie ou um indivíduo dentro de uma cadeia linear. Tudo bem? Por isso que as relações de alimentação elas são melhor compreendidas no conceito da próxima aula, que é o de teia alimentar. Tudo bem? Então, lembrando que esse grande exemplo de cadeia alimentar, ele tem essa falha porque ele coloca que um ser vivo só pode consumir um nível trófico e não mais de um. Por isso, essa relação no ambiente ela não é fiel. Mas, então, por que aprendemos isso? Por que é tão importante? Porque a gente viu no Fundamental 1, viu no Fundamental 2, estamos vendo no ensino médio também, e vocês vão ver, se vocês forem fazer faculdade de biologia, por exemplo, vocês vão estudar de novo isso. Porque o que importa disso é o fluxo de energia. Como assim? Vamos lá. Primeiramente, nós temos a energia primordial do nosso planeta, que ela é proveniente do Sol. A luz do Sol é uma energia, uma fonte enorme de energia para os organismos, para os seres vivos, em especial para os fotossintetizantes. Eles recebem muita energia luminosa e transforma isso em energia química através da fotossíntese e produz o alimento, cresce, se produz e tudo mais.
Ele consegue absorver toda essa energia? Não, ele perde muito, por exemplo, na forma de calor, na forma da perda de água, na forma da dispersão de sementes, na forma de crescimento. Ele gasta essa energia, então não fica tudo com ele. Uma parte, então, dessa barrinha verde aqui nossa, ela é perdida. E o próximo nível trófico que vai se alimentar esse produtor, ele consome somente um pouco. Olha o quanto que ele fica, olha na partezinha cinza aqui. Ele fica com muito pouco nutriente, muito pouca energia. Por quê? Porque a planta já consumiu boa parte dessa energia. Então, aqui o consumidor secundário que consome o consumidor primário vai consumir só um pouco dessa energia que estava aqui no anterior. O consumidor terciário é a mesma coisa, o quaternário é a mesma coisa, o decompositor é a mesma coisa. O que nós vamos entender com isso tudo na prática? Primeiramente, nos decompositores a quantidade de energia é mínima. Isso explica, por exemplo, por que os cogumelos, shiitake, shimeji, champignon, eles são tão pouco energéticos. Muitas vezes, muitas pessoas usam como uma alimentação de regime, para não engordar, para emagrecer ou simplesmente para ter um baixo consumo de energia, porque eles contêm pouca energia, porque muita delas se perdeu durante a passagem dos níveis tróficos. Isso explica também por que nós, essencialmente, atuamos como consumidores secundários e primários, porque existe mais energia aqui, por exemplo, em vegetal, em uma proteína vegetal, no alimento de origem vegetal, ou de um consumidor primário, porque ele tem mais energia para nos fornecer. Tudo bem? Então, a grande sacada dessa ideia da cadeia alimentar que a gente precisa entender é: o que importa não é a ordem do produtor, consumidor e decompositor, e sim o quanto de energia que é perdido ao longo dos níveis tróficos. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom, gente. Até a próxima aula. Façam as atividades e qualquer coisa escreve nos comentários, manda lá no sala de aula que a gente vai respondendo. Tá bom? Um abraço, gente.